Olá pessoal, boa noite. 14 de março de 2022, 19 horas. Iniciando mais uma semana de estudos. Muito obrigado pela companhia. Sempre agradecendo vocês. Isso nunca é da boca para fora, porque eu vou lendo todos os comentários, né? Alguns comentários ainda lá dos primeiros estudos. Eu tenho lido ultimamente, assim, são comentários maravilhosos. Muito obrigado. Obrigado a vocês que ajudam o canal a crescer, fazendo com que mais pessoas cheguem até ele, assistindo o vídeo no YouTube, né, e não apenas salvo no celular, porque a visualização conta. Cada passo é importante, porque eu conto com vocês na divulgação. A minha parte eu venho aqui e entrego o estudo e preparo ele. A parte de divulgação eu conto com a ajuda de vocês, porque eu não monetizo nem patrocino nada para que o crescimento seja orgânico. Esse é o estudo da obra Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, realizado pelo canal Mood em parceria com o Overbook Marketing Digital e Financiamento Coletivo. E eu sou Vitor Antenori Rossi. Esse é o encontro de número 71, capítulo 29, Matrimônio e Amor, parte 3. Hoje terminaremos então o capítulo 29. Se não me engano, são 35 ou 36 no livro, né? Somente a lei de amor é portadora dos valores que preservam o matrimônio, porque se radica no sentimento elevado de respeito e de dever que se devem manter os cônjuges, direcionando as suas aspirações para o equilíbrio e a felicidade. Aqui Joana fala da lei de amor, então eu vou dar um passo à frente, nota do expositor, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, a lei de amor, está escrito: o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Extingue as memórias, as misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a aflição da alma nem a do corpo. Então, lei de amor. Joana joga a lei de amor dentro de uma proposta onde do Evangelho segundo o Espiritismo isso é colocado muito além do relacionamento homem e mulher. A compreensão que nós temos de que o amor é essa parte romantizada da relação de homem e mulher ou da mãe com o filho ainda é rudimentar. Porque isso é uma expressão ainda egoísta do amor, por mais irônico e paradoxal que isso possa soar. É um amor baseado naquela pessoa que me faz bem. A lei de amor fala em conseguir sentir amor por alguém que eu nem conheço. Como é que eu vou sentir amor por alguém que eu não conheço? Um simples ato de não jogar uma garrafa de plástico no chão é sentir amor por alguém que eu não conheço. Porque eu estou deixando um mundo melhor para quem ainda nem nasceu. Quando eu diminuo a condição de poluentes, quando eu mudo a minha alimentação e começo a evitar alimentos de origem animal. Eu estou fazendo um gesto de amor por alguém que eu não conheço. Basta perceber assim. Se alguém chegar na sua casa hoje dizendo: eu quero fazer um churrasco do seu cachorro. Seu cachorro tem nome, teu cachorro tem uma caminha, teu cachorro tem um monte de coisas. Quanto custa para você vender o teu cachorro para fazerem um churrasco dele? Agora, quanto você paga para que faça um churrasco de uma vaca que você não conhece? E mesmo se fosse uma vaca que você viu nascer e foi criando, você talvez não conseguisse matar e muito provavelmente não conseguiria. E nem levar para que alguém faça isso. Por isso é um amor ainda brotando em um aspecto egoísta. Quando eu conseguir amar aqueles cujo nome eu não sei, cuja caminha não está na minha casa, e aí eu estou falando de animais, calcule estender isso para seres humanos, aí eu terei entendido a complexidade do amor que Jesus veio pregar. É fácil dizer que Jesus não apedrejou a prostituta, não apontou o dedo para o adúltero, para a adúltera, para o indivíduo que roubava imposto,
mas é difícil estar neste local. O preço da gasolina sobe e já querem pôr fogo em todo mundo. Quer que morre todo mundo, põe fogo em Brasília, põe fogo nisso e tal. E quem está pondo fogo em todo mundo é o Putin lá na Rússia. Literalmente. Esse local se eu tivesse o poder que esse indivíduo tem e o meu vizinho começasse a me incomodar e eu me sentisse no direito de machucá-lo, eu machucaria? A reflexão, essa é a lei de amor no sentido básico, tá? No sentido como ela é expressa assim, este amor que não vê a pessoa, que é fácil amar a tua esposa porque ela é legal com você em casa, ou é boa com você na cama, ou é uma boa mãe para os filhos que vocês têm. Mas a esposa do outro, né, é difícil amar, não no sentido erótico, lógico, mas no sentido de, dane-se essa mulher, eu vou passar com o meu carro depois da chuva jogando água nessa coitada que eu não sei quem é. Mas se a tua esposa chega em casa falando, eu estava andando na rua e jogaram água em mim, você já quer a placa do carro para ir lá tomar satisfação. Mas quando está dentro do seu carro, não pensa necessariamente no pedestre. São caminhos assim que a proposta vem, né? Então volto agora no primeiro slide de Joana. Somente a lei de amor é portadora dos valores que preservam o matrimônio, porque se radica, ou seja, se enraiza no sentimento elevado de respeito e de dever que se devem manter os cônjuges, direcionando as suas aspirações para o equilíbrio e felicidade. Então é um primeiro traço de estar aqui. Se eu não estou conseguindo manter um relacionamento com alguém que eu digo amar e que faz bem para mim, porque de vez em quando destoa, eu não vou conseguir amar um estranho. E é só a compreensão mesmo. Você não é obrigado a ter esse amor de Jesus de uma hora para outra. Isso é construído. Mas é começar a pensar em que degrau você está nessa escadaria e se quer subir mais um. Tá? As aspirações. Aquilo que eu desejo. Não precisa ser um relacionamento simbiótico, onde os dois fazem tudo juntos. A conta do Facebook é junta, trabalham na mesma empresa, tudo na mesma casa. Tem aquelas... Eu dou risada, mas não no sentido de deboche, assim, é só de não compreensão diante da minha limitação. Aquelas casas novas onde tem 2 chuveiros no banheiro, um ao lado do outro, eu fico e tem algumas que tem até 2 vasos sanitários, assim. Eu penso, que amor é esse? Que as pessoas, até para tomar banho, precisam estar juntas, né? Mas quem sabe um dia eu chego na compreensão desse amor. É mais no sentido, assim, de... não precisa ser isso. Pode ser isso, mas não precisa ser. É mais... Qual que é a aspiração? Um quer construir família, entende o conceito de família. O outro não quer construir família, gosta de viajar. E aí eles ficam tentando se moldar um no outro. Não vai dar certo lá na frente. Um vai ter que abrir mão. Isso pode custar caro. É melhor que você esteja com alguém que também gosta de viajar. Ou com alguém que queira ter família. E é esse o cenário. O cara fala, eu quero ter 3 filhos, mas você não vai engravidar de nenhum. Você precisa ter uma mulher que aceite 3 gestações. E às vezes ela pode dizer, eu também quero ter 3 filhos, mas a primeira gestação seja tão traumática ou mexa tanto com ela em nível hormonal e corporal, que ela não queira ter a segunda, e aí você não vai poder cobrá-la disso. Poxa, eu casei com você porque a gente ia ter 3 filhos, agora você só me dá um? Ela não te deu um, ela teve um. E foi o suficiente para ela, porque mexeu com ela psicologicamente. Então é muito sutil o quanto é difícil assim afinar. Uma banda é difícil ficar 30, 40 anos sem trocar integrantes. Então, dentro de um casamento é isso também. Só que são laços que você pode desfazer, como falar, não quero mais essa esposa. Mas a partir do momento que vocês têm filhos, você tem uma responsabilidade vitalícia. Refletir você que já está com 50, 60 anos de idade e está recomeçando a vida, ou você que ainda está com 25, 26, pensa muito claramente assim que só essa paixão, esse desejo de cama que às vezes você tem, ou porque a pessoa é legal com você um pouco, veja se isso é o suficiente para um compromisso de longo prazo. É só uma reflexão antes de tomar uma decisão impulsiva. Então, voltando aqui na nota que eu trouxe, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, olha a descrição. O amor resume a doutrina inteira de Jesus. Sentimento por excelência. O que são os sentimentos dentro dessa noção? Primeiro, nós começamos com instintos. Nós temos assim a divisão dos 3 cérebros. Então, o primeiro é o reptiliano. Então, nós somos movimentados pelo instinto, pelo nosso lado animal. Tem gente que está se casando pelo instinto, ou se separando de um casamento pelo instinto. Quando mais avançado, mas ainda não perfeito, nós temos sensações.
Aí nós começamos a ter sensações que não são ainda sentimentos, tá? É algo mais relacionado às emoções. Percepção de alegria, percepção de tristeza, percepção de paixão, percepção de afeto, mais amor ainda. Isso é uma coisa de construção, que a maioria de nós aqui ainda não temos, tá? Neste local é onde tem algumas pessoas que também se casam. Esse tende a durar um pouco mais. O que é casamento por instinto tem muita chance de traição, porque instinto é instinto. O cheiro da caça é o mesmo para o caçador. Tá? Aí é aquela coisa, engordou um pouco, não quero mais, porque eu quero só uma mulher bonita, eu quero só um homem bonito. Ficou pobre, não quero mais, eu quero estar com alguma pessoa rica. Isso é mais do instinto. Quando vai mais para esse campo da emoção, vê umas coisas, essa pessoa me deixa triste, eu vou para casa da minha mãe. Aí vai para casa da mãe, mas não separa, volta com a pessoa. Fica indo e vindo, não separa, mas também não fica. Tá? Não trai, não busca outra pessoa, mas qualquer coisa machuca, melindra, porque é uma relação que foi construída em cima de alguém que as emoções influenciam muito. Quando o indivíduo cresce mais, ó, quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Eu preciso alcançar a condição de ter sentimentos e dentre os sentimentos, é como se o sentimento me coloca lá na primeira série dos sentimentos. O amor é a graduação no terceiro do ensino médio. Fica claro isso? Então, para chegar no amor, eu tenho que passar pelos sentimentos. E aí eu vou passar pela tristeza, eu vou passar pela felicidade, eu vou passar pela mágoa, porque a mágoa dura bastante. Se é rápido, emoção. Se dura muito tempo, sentimento. Um sentimento pode durar a vida inteira. Você pode ficar a vida inteira com ódio de uma pessoa, mas com raiva não. Você fica com raiva quando a vê. Depois você volta para casa, você esquece. O ódio não, o ódio fica ali dentro, tá bom? Então, um exemplo que eu sempre gosto de usar é o sentimento é aquela nuvem de inverno que fica 3 dias chovendo e o céu fica todo cinza. A emoção é aquela nuvem de verão, que fica aqui baixinha, cai água para todo lado, mas 5 minutos depois o sol já abriu. Então, se está durando muito tempo, provavelmente é sentimento. E por fim aqui, ó, a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, tá? Se isso aqui te interessa, eu sugiro também assistir o estudo dessa quarta, onde eu vou falar de individuação, na visão junguiana, uma parte pelo menos. Então, a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Não significa que eu deixe de existir, mas eu paro de pensar só em mim. Não é na fusão dos seres em que eu não sei mais onde eu começo e onde eu termino. Eu sei, mas eu escolho também enxergar e respeitar o outro no seu começo e no seu término. Então, se eu estou dentro de um carro e está chovendo, eu vou dar sempre preferência para o pedestre mais do que eu já deveria, porque se está difícil para mim no carro, imagina para ele na chuva. Se eu vejo que tem alguém andando na sarjeta, eu vou a 10 por hora, bem devagarinho, para não espirrar água na pessoa. E assim eu vou fazendo. Se eu percebo que é um bairro residencial, eu não vou andar 100 por hora, porque pode ser um cachorro ou um gato de debaixo do carro ou uma criança. E esse cachorro ou gato é o filho de alguém. É tudo que a pessoa tem de amor. Ela vai sofrer muito por aquilo. Ali eu comecei a entender essa proposta da lei de amor. Tá? Continuando em Joana. A fim de que os indivíduos consigam o êxito no consórcio matrimonial, que decorre da afinidade e compreensão de ambos os cônjuges através do amor, torna-se indispensável que os conteúdos psicológicos de cada qual se encontrem em harmonia, sincronizando-se o ânimos na mulher com a sua feminilidade e a ânima no homem com a sua masculinidade, sem que haja predominância arbitrária de qualquer um deles, o que sempre conduz ao desequilíbrio emocional. Se assim não ocorre, dando lugar a comportamentos agressivos, de sensualidade ou desvio de conduta. E aqui tem um perigo, né? Que a harmonia, às vezes, é a soma dos fatores. Então você fala assim, o aluno é nota 5. É um aluno mediano. Só que essa nota 5 veio de 2 provas que ele fez. Uma ele tirou 0 e a outra ele tirou 10. 10 mais 0, 10, dividido por 2, 5. É um aluno mediano. Se eu olho só a nota 10 que ele tirou, eu posso achar que é um gênio. Se eu olho só a nota 0, eu vou achar que é uma anta. Ele não é nem uma anta e nem um gênio. Ele é mediano.
Quando você está, portanto, em um relacionamento onde uma pessoa é muito autoritária, isso é desequilibrado. Só que se ela se envolve com alguém que é muito submissa, fica bom. Fica bom para os dois. De fora vai gerar um desconforto. Porque eu me lembro de amigo que a gente ia em barzinho assim, ele ia falar um negócio e a mulher falava pra ele: cala a boca, não faz eu passar vergonha sendo burro desse jeito. Dava tapa na cara dele. Ele ria. Aí eu falei: não, eu não posso me meter na vida dos outros, mas é meu amigo, eu não consigo. Ela foi ao banheiro, eu descasquei. O que está acontecendo com você? O que aconteceu na tua vida para você deixar isso? Você é um cara gente boa com todo mundo e tal. Bom, parou de falar comigo. Foi contar para ela que eu disse isso, ela proibiu ele de falar comigo, senão ia bater nele. Nunca mais conversamos. Ele era um grande amigo meu. Então eu funcionava para ele. Quando eu fui tentar abrir os olhos dele, ele na verdade enxergou: não, eu tenho que levar isso para ela porque eu sou submisso, eu não posso ter um conluio com o meu amigo. Fica claro? Ele me conhecia há 6 anos, ele conhecia ela há 3 meses. Funcionava para os dois. Eles não sentiam. Você pode então pensar: meu casamento é harmônico. Ele é harmônico pela média, porque você é pesada demais e teu marido ou esposa é leve demais. Isso não está permitindo que nenhum dos dois cresçam. Vocês estão conseguindo passar pela vida com a ilusão de que são harmônicos, mas essa harmonia vem de dois opostos extremamente desequilibrados. Essa é a proposta de Joana, que a mulher consiga ter o suficiente de masculino em si para não ficar com um homem que seja extremamente machão e que o homem tenha o suficiente de feminino em si para não tratar uma mulher como um objeto. Porque ele não vai depender que ela carregue o relacionamento emocionalmente. Se o filho chora, ele não entrega o filho para ela cuidar. Ele se conecta com o choro, porque a criança interior dele é bem resolvida. Se não é bem resolvida, ele vira aquele pai que só serve para brincar. Pai só de lazer. E a mãe fica só disciplinadora, a rabugenta, o que é um padrão extremamente comum na família brasileira. Fica claro? Nós temos isso como referência. Não se iluda com harmonia. Tá? Começa a pensar com clareza. Antes de me comparar fora, eu tenho que ver como eu sou dentro. Eu tenho 5, mas eu tiro 10 e eu tiro 0. Isso faz de mim uma pessoa bipolar. Eu preciso entender por que às vezes eu tiro 0. E se eu tenho potencial para tirar 10, por que eu não consigo? Então, se eu sou uma pessoa tranquila durante 2, 3 meses, por que de repente eu termino tudo, vou na justiça, brigo com ele e daqui a pouco eu volto de novo? Então, isso não é harmônico. E aí, quando a pessoa vem para a terapia, ela fala: eu estou num casamento há 11 anos. A primeira pergunta que eu faço: 11 anos contínuos ou com oscilações? Aí, esses 11 anos viram 3, mais 4, mais 2, mais 1, 6 meses, uma traição, um negócio aqui. Mas quando ela joga 11 anos, a pessoa pensa: poxa, um casamento de 11 anos, mas tem 11 anos e tem 11 chifres. Tem 11 anos e tem 11 surras. Tem 11 anos e 4 vezes foi morar na casa da mãe. É esse local que precisa ser assumido por você. Onde você realmente está dentro dessa esteira, dentro dessa escala. Tá? A Sheila diz aqui: haverá um momento em que seu amigo vai concordar. Esse é o ponto. Até chegar esse momento, dá uma ilusão de que está tudo bem. O namoro deles acabou durando 3 anos. Você fala: um namoro de 3 anos é um namoro que durou bem, tá legal e tal. Mas é muito fácil perceber o quanto ele apanhava. Vamos colocar aqui. Obrigado pelo apoio também, viu, Sandra? Sempre obrigado por todo o apoio. Rogério Oliveira: quando estamos em um relacionamento muito tóxico ou abusivo, ter a maturidade para rompê-lo, se for a melhor decisão, também pode ser um ato de amor. No caso, amor próprio. Deixa eu ver só se... Não, tá certinho aqui. É isso. E quando eu falo nesse sentido ok, não funciona, então nós temos que perceber que não funciona. E fala: vamos fazer terapia, vamos fazer uma terapia de casal, vamos cada um dar um tempo para si e tal. Mas aí não adianta, tem gente que... Aí a mulher vai para terapia e só ela faz. O cara não vai. Eu já vi história da pessoa que estava em crise no casamento, foi fazer constelação familiar com a pessoa que era isso e aquilo. O marido casou com a consteladora e largou a mulher. Era um casamento
Eles foram para tentar reparar o casamento, a consteladora, que estava numa posição de entender que as pessoas estão ali fragilizadas, num movimento completamente estranho do que estava acontecendo ali, seduziu o marido da outra, o outro também seduziu a consteladora e a mulher ali ficou sem. Graças a Deus para ela, mas depois é que ela vai entender isso, né? Então, esse é o local difícil, quando você começa a ter que fazer a coisa sozinha. Agora, você não pode fazer terapia por você, pelo teu marido, pelo teu filho, pela tua sogra, pelo teu sogro. Você pode fazer por você. Se a pessoa opta por não te acompanhar, a distância entre vocês ficará tão grande que não será mais possível conversar. Eu digo isso, quanto mais longe você está de uma pessoa, mais alto você precisa falar com ela. Então, se você está no mesmo quarto que a pessoa e vocês só se entendem por gritos, é porque emocionalmente vocês estão a um quarteirão de distância ou até mais. Não dá mais para fingir que está tudo bem. E às vezes você vai buscar recurso e a pessoa diz: calma, é só uma fase. Ou então ainda tem mãe que fala para a filha: bota uma roupa mais sensual, faz um jantar bonito, traz de volta teu marido, o homem precisa ser conquistado. E é difícil, sabe? Então a minha força, o meu apoio para você é que você não está sozinha, porque são muitas histórias dessas que chegam em terapia e infelizmente você está sozinha no sentido de vai ter que tomar uma decisão contrariando todo mundo, mas é como o Rogério disse, às vezes permitir que a pessoa vá ou permitir-se ir é um caminho de amor também. Se não amor pelo outro, amor próprio. Tá? Ok? Sincronizando-se o masculino na mulher com a feminilidade que ela já tem de nascença e o feminino no homem com o masculino que ele já tem de nascença, sem que haja predominância arbitrária de qualquer um deles. Porque quando há a predominância, há o desequilíbrio, e o desequilíbrio gera leva a comportamentos desequilibrados. Nessa identificação de conteúdos psicológicos, os dois seres fundem-se emocionalmente, trabalhando-se pela planificação sexual e emocional, daí resultando a saúde moral, que deve viger em todas as uniões. O matrimônio, portanto, à luz da psicologia profunda, continua sendo um rumo de segurança para os indivíduos que, às vezes imaturos, não se dão conta da gravidade do cometimento, mas que despertam sob os estímulos do amor, construindo segurança e harmonia íntima. Porque a imaturidade faz isso. Você encontra, mas é difícil você encontrar um cara de 40 anos que fica dando cavalo de pau com o carro. Mas de 18, um monte. Ou você pensa que o indivíduo acredita nisso? Ele volta da rave com LSD e êxtase na cabeça, dirigindo, feliz, ouvindo a música, porque ele não tem maturidade para entender o que aquilo significa. O número de pessoas que eu conheci que ficaram em cadeiras de roda por conta de lapsos, porque foi dar um mortal na piscina. Para que você precisa dar um mortal na piscina num churrasco de domingo? Ficou tetraplégico esse indivíduo ficou. No hospital também atendi um indivíduo tetraplégico. Sofreu um acidente de carro porque estava bêbado, quis fazer graça, capotou o carro, só ele ficou ruim, os amigos dele que estavam no carro iam visitá-lo, na hora da visita ele mandava todos embora porque ele ainda ficou com raiva que só ele ficou na cama, que os outros não ficaram machucados. Ele estava com raiva dele, de Deus, da vida, 20 e poucos anos o cara tinha. Então, a questão do casamento, quando eu falo assim dessa gravidade do corpo físico, é porque tem pessoas que literalmente estão se aleijando. Elas estão ficando com feridas emocionais que elas não conseguirão mais nessa vida recuperarem. São propostas simples, em alguns casos biológicos. Como uma mulher que tem o desejo de ser mãe, está com um cara que não tem, ele fala, espera mais um pouco, espera mais um pouco, espera mais um pouco, daqui a pouco dá um problema no ovário dela, ela tem que tirar, não pode mais ser mãe, daqui a pouco chega a menopausa, não pode mais ser mãe. E aí quando isso tudo acontece, ela entra na menopausa, o cara termina com ela, ela fiquei sem o cara, descobri que fui traída, agora não posso mais ter filho, para que eu fiz isso? Isso é uma dor que não tem como reparar. Pode ter adoção, mas aquilo que ela tinha como um sonho que ela abriu mão pelo outro, não dá. Então isso é uma forma de pôr uma pessoa na cadeira de rodas emocionalmente. Deixar ela sem metade do que ela tinha. Isso vale para o financeiro. Tem marido que obriga, ou a mulher que obriga a pessoa a se afastar da família. Eu não suporto a tua família, você não vai lá.
Aí depois a mãe morre, fica doente, o cara termina com ela, pô, larguei a minha mão a minha mãe pelo cara. Tudo isso aqui acontecendo, compreende? Então, por uma decisão que você toma de medida impulsiva, você pode estar condenando a sua própria vida ou a vida de uma pessoa, com marcas que não voltam. Também existem pessoas que não conseguem ter relações sexuais porque foram estupradas pelos seus próprios pares. Pares. Marido, né? A esposa raramente, porque a mulher é mais difícil, mas existe. E aí? Tinha uma sexualidade, não pode mais. Fica uma sexualidade com medo, tremendo, vaginismo. Toda uma situação do que era saudável fica adoecido porque o indivíduo naquele momento quis tomar posse de uma pessoa. O matrimônio, portanto, à luz da psicologia profunda, continua sendo um rumo de segurança para os indivíduos que, às vezes imaturos, não se dão conta da gravidade do cometimento, mas que despertam sob o estímulo do amor, construindo segurança e harmonia íntima. Aqui Joana fala do lado positivo, de pessoas que com o tempo vão aprendendo, aí passa, teve um negócio aqui, um negócio ali, brigou ali e tal. Você fala assim, nós estamos juntos há 12 anos, e nos primeiros 2 anos nós brigamos muito, e depois nós nunca mais brigamos e estamos bem, aí é o que Joana está falando. Tem uma adaptação também, é difícil o encaixe perfeito. É aquela coisa do cara descendo de parapente e caindo sentado num conversível em movimento. Quantas tomadas tem que fazer para isso dar certo? Tudo bem. Agora, se você diz, estamos há 12 anos, não, a próxima briga é a última, a próxima briga é a última, 12 anos, 12 brigas, aí já tem alguma coisa que diz que a probabilidade disso começar a dar certo já vai ficando menor. Tá? É comparar o teu caso, a tua situação e entender o que está acontecendo na sua vida. Lulobato. Tem uma amiga que ficou 34 anos num casamento tóxico, afastada dos amigos e da família. Acordou recentemente, ou melhor, teve coragem de se libertar. Está reaprendendo a viver. Olha isso, eu tenho 37 de vida. Eu sei que é bastante coisa, porque olha o tanto de coisa que eu construí em 37 anos. Para mim e para os outros. 34 dentro de um casamento tóxico é muito tempo tomando sopa de veneno. Lógico que isso vai gerar consequências e efeitos colaterais que às vezes são irreversíveis. Aí tem que saber o que fazer depois com aquilo. Aqui também, a Débora Polizel. Incrível o despertar. 25 anos casada, ele faleceu e avalio que a pessoa que me tornei não se casaria com ele. E essa é uma questão muito difícil, né? Também aqui a Sandra, ó. Acompanhei esse processo com uma amiga. Casou e sempre foi honesta com o marido, que queria ter filhos. Fez todos os exames e não tinha nada. O marido disse que não ia fazer porque já tinha suas filhas. Tá vendo? Então, cadê? A proposta que eu deixo também, que eu já falei isso em palestras anteriores, tenta olhar para o que você é hoje, olha para a pessoa com quem você está, marido, esposa, imagina que você não conhece essa pessoa, tá? E você chega num barzinho, ou num congresso espírita, ou num encontro de jovens, e você vê ela. A tua amiga diz assim, tudo o que ele é, hoje. Olha, que homem lindo. Aí tua amiga fala assim, mas ele é preguiçoso, ele é mandão, ele fica criando conta escondido para curtir mulher seminua e ele ainda vai jogar a culpa de tudo em você. Você ainda assim iria? Porque depois você descobre o que a pessoa é, você tem o direito de falar, não, quem você é não agrada quem eu me tornei. Quem você era agradava quem eu era. Mas eu não sou obrigado a ficar com outra pessoa, sendo que eu me tornei outra pessoa. E esta outra pessoa não tem mais harmonia com a atual. Dá para mudar? Ainda tem sentimento? Tem esperança? Vamos embora? Vamos para o confronto. Como eu disse, seja em terapia, meditação, conversa, diálogo. Não dá? Vamos para o divórcio. E normalmente só um dos lados vai querer, né? Jesus muito bem percebeu a significação do matrimônio, respondendo que nesse ato são deixados outros vínculos, a fim de que aqueles que se amam se unam e construam a família.
assim contribuindo para uma ordem social mais consentânea, com as necessidades da evolução e do desenvolvimento profundo de todos os seres. Então, a consentânea é adequada, apropriada. É natural, o casamento demanda um sacrifício. Daquela vida, dos amigos. Mas eu ia para balada, ia para as festas, tinha 15 amigos, ia fazer viagem. Talvez sobre 2 ou 3. O problema é quando não sobra nenhum. Porque tua esposa não deixa, porque teu marido não deixa, ou porque você mesmo se apaixonou tanto que blinda todos de fora. Lá na frente isso vai fazer falta. É muito difícil, principalmente quando somos jovens. Por que eu vou sair sozinho se eu posso sair com a minha mulher? Por que minha mulher vai sair sozinha se ela pode sair comigo? E aí os dois vão ficando e não percebem que tudo ao lado deles vai desmoronando. A amizade verdadeira fica e vai compreender isso. Mas é mais sobre um exercício de tentar olhar assim e falar, não, peraí, eu e ela temos um propósito em comum, mas eu e ela nos encontramos porque eu fui trazido por outras pessoas. Eu não posso excluir essas pessoas da minha vida. Recortar o passado. Fica claro? Se são gostos, né? Meus amigos só iam em zona, aí não dá mais, entendeu? Se seus amigos era esse, né? Ou as amigas só iam lá isso e aquilo. Mas é sobre um processo de escolhas que você fez na sua vida. Então Jesus deixa claro, assim, a partir do momento que você se casa, algumas coisas vão ficar para trás. E isso inclui, às vezes, a relação com a mãe, porque tem gente que se casa e leva a mãe para dentro da casa, ou fisicamente ou nos aspectos. Esse purê minha mãe fazia com pedacinhos. Não, o estrogonofe você faz errado. Da minha mãe, porque a minha mãe, oi mãe, aí a mãe entra na casa e começa a dar palpite. Você precisa limpar melhor a casa. Menina, não é assim que cuida do filho. E vai atacando a nora, que é a tua esposa. E você deixa sua mãe atropelar tudo. Sua mãe é sua mãe, não é mãe dela. Você que tem que dar conta disso. A tua mãe tem que chegar até você. E aí você filtra o que vai chegar até a sua esposa e vice-versa. Quando começa esses espaços muito caóticos, de pessoas invadindo o processo, é porque a pessoa não conseguiu ainda sair da casa da mãe. Sair da casa da mãe, tornar-se marido, tornar-se esposa, é parte de um processo de entender que a responsável ou responsável por aquele local é você. Que quando a sua mãe vem ou seu pai, eles são visitas dentro da sua casa e eles têm que respeitar a sua escolha. Se a tua mãe diz, olha, o teu marido trata você mal, aí é uma coisa. Agora, quando ela vai e opina na maneira como a roupa que o seu marido tem que usar, ele não tem nada com isso. E essas coisas parecem simples, mas elas vão destruindo casamentos. Por raiva, por mágoa. Tá falando mal da minha mãe? Não fala mal da minha mãe. Se falar mal da minha mãe... Quando a pessoa tá assim, não fala mal da minha mãe, já uma adulta casada, porque a mãe interferiu, ela mostra que ela ainda tem uma relação imatura nesse sentido, de defendendo a mãe como se fosse uma figura que não pode se defender e tratando o marido como se fosse uma figura que tem que aceitar o que ela aceitou a vida inteira. Teu relacionamento com a sua mãe ou com o teu pai é o que você construiu, sendo tóxico ou não. O outro não é obrigado a achar, deixa pra lá, é melhor não falar nada porque se minha mãe reclama, problema dela, vai reclamar. Vou melindrar tua mãe mesmo. Eu não vou ficar melindrado em silêncio porque você passou a vida inteira em silêncio. E aí é onde começa. Eles vão brigando, vão se desentendendo e no fim onde a pessoa acaba? Volta para casa da mãe, mas não é que volta, nunca saiu. Emocionalmente não saiu. Tá? Nesses espaços que eu estou falando de brigas de imaturidade, eu não estou falando de rompimentos que realmente aconteceram por uma situação de amadurecimento. Tá? Não generalizem tudo, por favor. Não se trata, portanto, de um compromisso formal, mas de uma união enraizada em sentimentos de alta potência emocional, da qual se derivam as necessidades de harmonia e de entendimento, que fundem os seres uns nos outros, sem lhes inibir a identidade nem as expressões individuais de vir a ser. Aqui, o que Joana está colocando seria um elemento assim, o casamento real dentro da perspectiva dela, porque ela usa bastante a palavra fusão. Né? E eu acredito que fusão é uma coisa muito pesada para se usar na relação entre duas pessoas. Tá? É só ponto de vista. Tá? É lógico que nós estamos fazendo o estudo de Joana de Ângeles, a opinião dela é a que interessa aqui. Eu só estou partilhando a minha porque é um outro cenário, um outro momento, um outro contexto, mas eu queria entender melhor assim, o que significa esse ponto de fusão.
tá? De fundir. Onde nós temos essa ideia de fusão simbiótica. Ela está dizendo dentro de alguma coisa de dois universos que meio que se transformam em um. Mas o importante é que ela coloca esse um, mantém a individualidade dos dois. Então aqui, essa é uma fusão tolerável. Eu tô trazendo a atenção para o ponto de fusão, porque tem algumas pessoas que têm alguma dificuldade de concentração, ou estão olhando esse estudo e passando roupa ao mesmo tempo, ou saltando de bungee jump, e aí ela escuta aquilo e, fusão é isso. Não, cuidado, tá? Porque Joana fala de fusão, mas ela fala de fusão sem perder a individualidade. E isso é literalmente engenharia metalúrgica, de tão difícil que é. Não é para qualquer um, compreende? Aonde você vai conseguir saber que você chegou num ponto de fusão em que você consegue manter a sua individualidade, para chegar nisso você vai ter que se perder no outro muitas vezes. Ou colocar limites para que o outro nem chegue perto. Tá? Não é da noite para o dia, não é para qualquer um. É para quem sabe, é para quem passou pela experiência, para quem estudou os motivos pelos quais os relacionamentos anteriores não deram certo como gostaria, porque eu não entendo que dar certo é morrer juntos. Dar certo é começar bem e terminar bem, se tiver que terminar. Seja porque um dos dois morreu e o outro consegue tolerar o luto, ou seja porque os dois chegaram à conclusão que foi maravilhoso ficar com você nesses 10 anos. Você me ama? Eu também não. Vamos terminar de boa? Eu não vou sair falando mal de você. Se a gente tem filho, se eu tiver que dar pensão ou você, tudo bem. Terminou bem. Então foi um relacionamento que deu certo. Fica claro? A convivência não pode ser continuada, mas o relacionamento deu certo. Tá? Medita bastante nisso aí. Aqui, ó. Isso é um caso muito específico que a Lu está colocando. Entendo o que você está falando. Trouxe minha mãe para morar aqui conosco, a Lu Ribeiro. Ela sofre de demência vascular, não consegue se cuidar sozinha e infelizmente a vinda dela abalou meu casamento. Isso porque é uma questão de doença e tal. Como eu disse, você levou a mãe fisicamente. O problema é quando a pessoa leva a mãe emocionalmente. A mãe não está lá, mas ela continua agindo como se estivesse. E não há espaço para que o outro exista. A Lu fala de novo aqui dos casais que têm redes sociais conjuntas. Então, é difícil porque o que significa isso? Funciona para os dois, mas de alguma maneira não é saudável, porque não tem espaço para individualidade. Você vai dar parabéns, não sabe se é o aniversário da esposa ou do marido, assim, porque a rede social só deixa colocar uma data, né? Por exemplo. Mas a base de tudo isso costuma ser, não é obrigatório, insegurança, ciúme ou se tem placa, tem história, né? Alguma coisa já aconteceu e às vezes é uma punição. O indivíduo abusou da liberdade dele. Nós não temos como julgar que apenas, às vezes, é uma pessoa tentando salvar o casamento. Você me traiu, você me enganou pelas costas usando o Facebook, eu não quero deixar você, eu vou te dar uma chance, mas a conta vai ter que ser conjunta. Aí o cara aceita, e beleza, ou a mulher, e vai ficando. Talvez lá na frente isso volte a ser normal. Mas nunca é traço de um relacionamento saudável que as duas pessoas tenham uma conta só. Pode ser equilibrado dentro do 10 e do 0 que eu falei, mas saudável é sinal de que não é, em algum nível. E claro que quem tem isso vai discordar de mim e vai se irritar com o que eu falei. Mas isso é mais uma confirmação de que eu estou mexendo num ponto que te machuca. Né? A raiva é a medida da dor. Da qual se derivam as necessidades de harmonia e de entendimento. Fundem os seres uns nos outros sem lhes inibir a identidade nem as expressões individuais de vir a ser. Você pode estar com a pessoa, mas não pode decidir quais roupas ela usa. Pode pedir, mas decidir. E a pessoa pode falar, tá, também tem coisa que ele faz por mim. E aí vocês vão chegando num acordo. Ó, esse tipo de coisa me deixa com ciúme. Tá bom. Eu deixo você ter ciúme disso e eu paro de usar isso porque eu não quero que você tenha ciúme, mas eu também não quero que você faça tal coisa. O problema é quando essas concessões vão virando tantos vetos que no fim só sobra os dois, um de frente pro outro, assim, ó. É o limite que eu falei de não pôr limite demais,
como se fossem duas pessoas que moram numa república e transam de vez em quando, cada um com uma vida completamente diferente da outra, e nem por limite demais, assim, de limite de menos, onde não tem mais nada que se possa preservar. Aqui, Celeste Antenor e minha mãe comentando. Preservar a nossa individualidade é uma das coisas mais importantes para o ser humano, na minha opinião. Nunca mais abro mão disso. E o Renato Andrade traz aqui o lado bom, né? Acho que meu casamento deu certo. 30 anos e nenhuma briga. Ela faleceu. Se eu pudesse escolher alguém, eu a escolheria de novo. Isso aqui é maravilhoso. Percebe? Quantos comentários nós vamos lendo de pessoas que aprenderam pela dor para chegar em um do Renato que fala que para ele funcionou por 30 anos. Por isso eu disse engenharia metalúrgica, não é para qualquer um. Tem que ter um preparo, tem que ter uma vivência, mas também, se cada relacionamento que termina você culpa outra pessoa e não estuda a sua parte da responsabilidade, você vai continuar terminando relacionamentos até descobrir aonde está o defeito em você, porque é muito fácil culpar o outro. Quando Deus junta dois seres, isso ocorre em razão da lei de causa e efeito, que já ensejou o conhecimento das criaturas em existências passadas, nas quais surgiram as manifestações iniciais da afetividade, ou foram realizadas tentativas de união, que ora se apresenta mais forte e compensadora do que naquele ensejo. Tá vendo aqui a engenharia metalúrgica? Por exemplo, o Renato fala isso, tá? O Renato, sem agouro, tá? Supondo que o Renato desencarne aí daqui um mês ou daqui 10 anos ou 3 décadas. Ele já tem a verbalização de que se ele pudesse escolher alguém, seria ela de novo. Se isso estiver dentro dela como uma verdade também, e provavelmente está, porque são 30 anos, a chance de os dois se reencontrarem é maior. Se eles se reencontram, ele lá na 8ª série, ela na 7ª, ou no 2º colegial, ou ele com 28 anos, ela com 30 e tal, já vai ter uma conexão muito grande entre os dois, que eles dirão, nossa, parece que eu te conheço há tanto tempo, e conhece mesmo, 30 anos. E talvez esses 30 anos já tenham sido uma continuidade de algo que durou 15 na outra, 10 na outra, que começou com os dois terminando depois de um mês brigando um com o outro, lá em 1722. Claro, nós não somos obrigados a ficar com a mesma pessoa. Então, quando eu falei daquela perspectiva que alguns espíritas jogam de que você tem que ficar com a pessoa, senão você volta com ela, e eu falo, termina. Aí ainda teve gente que veio defender, assim. Oh, Deus. Não, tá escrito que é o karma, se você não resolve a relação, você tem que voltar. Então eu vou dar mais um adendo para te ajudar, coleguinha. Vamos supor que eu me relacione com uma pessoa porque é kármico. Eu não quero mais. Eu termino com ela. E aí depois Deus diga assim, você vai voltar com ela. Tudo bem. Então vamos supor que eu esteja com 50 anos de idade e eu termino com essa pessoa e eu vivo até os 70. Aí eu desencarno, volto e conheço essa pessoa de novo aos 18 anos. Eu vivi 38 anos, mais um período de erraticidade, de desencarnação. 38 anos do momento em que eu me separei ao momento em que eu reencontrei ela. Ela também viveu 38 anos. Então, mesmo que eu tenha que continuar de onde eu parei, eu já sou 38 anos mais experiente do que eu era e ela é 38 anos mais experiente do que ela era. Já será mais fácil. Então, você pode ficar com o seu argumento de que Deus vai te obrigar a ficar com uma pessoa até você se resolver com ela. E eu digo, então se separa um pouco, vai estudar, deixa ela sofrer, sofre um pouco e depois vocês se reencontram. E aquilo que levaria 40 anos para vocês se resolverem, talvez se resolva em 5. Que vocês já aprenderam e amadureceram até aqui. Me siga para mais receitas. Quando Deus junta dois seres, isso ocorre em razão da lei de causa e efeito. Tá? Se a lei de causa e efeito, que pode estar relacionada a esse amor, também pode estar relacionada a essa questão do desequilíbrio. O que uma pessoa autoritária precisa para aprender? Ou alguém mais autoritário que ela, ou alguém extremamente submisso. Para que aquilo fique tão óbvio que ela comece a se questionar.
Meu Deus, eu não deixo meu marido fazer nada. Todo mundo fala que eu sou mandona. Meus filhos nasceram, tem filho que vem para mostrar para a mãe que ela é brava. Já viu isso aí? Isso é lei de causa e efeito. O que que você é a causa? O teu autoritarismo é a causa. Qual é o efeito? Pessoas autoritárias vão brigar com você, então você não vai ficar perto delas, elas vão se afastar e você só vai se cercar de pessoas submissas. Depois de um tempo vai ficar uma chatice a tua vida, porque você vai ficar assim, tudo eu, ninguém faz nada, só tem banana perto de mim, só tem molenga, só tem quadrúpede, só tem anta quadrada. É, não é porque você é a pessoa mais potente do mundo. É porque a tua onipotência não permitiu que ninguém que pudesse estar no teu nível ficasse perto, porque esta pessoa também se incomodava com você. Vocês brigaram? Olha para a tua história. Se não teve várias amizades que você brigou, que eram amigas ou amigos de carne e unha, de repente não conseguiram mais se olhar na cara. Quem foi ficando ao teu lado? Os bananas, como você determina. E isso vai te fazer buscar, de repente, uma terapia. Aí você vai procurar uma terapeuta banana. Quando você encontrar um terapeuta confrontativo, você vai se incomodar. Nossa, que cara grosso, que mulher grossa. Imagina, falou isso de mim? Aí o processo começa a diluir. Causa e efeito. Quando você muda e você fala, não, agora eu vou ser uma pessoa um pouquinho menos autoritária, você começa a abrir espaço para que pessoas um pouco mais autoritárias entrem na sua vida. E aí você começa a gerar um equilíbrio. Então, se você é muito solícito e faz tudo para os outros, você vai atrair parasitas. Pessoas que querem que os outros façam por ela. Quando você começa a pedir ajuda do outro, aceitar a ajuda do outro e se colocar numa posição de fragilidade, você abre espaço para que pessoas solícitas e mais fortes apareçam na sua vida, causa e efeito. O casamento, então, é uma oportunidade para você entender das relações que se construíram na minha vida, essa foi a que eu botei uma aliança, ou essa foi a que eu trouxe para dentro da minha casa. No que ela gera equilíbrio para mim? O que ela mostra que eu tinha falta ou que eu tenho em excesso? E aí começa o processo de autoconhecimento consciente. É. Ok? O que deve ser abominado é o adultério. São os relacionamentos múltiplos, em cruel desrespeito à confiança e à dignidade do outro, que se sente esbulhado e espezinhado, conduzido ao ridículo e substituído nos seus nobres sentimentos de valor moral e amor, que não estão sendo considerados. Por quê? Porque uma coisa é você não ter maturidade para entrar em um relacionamento, falar eu te amo e 6 meses depois se arrepender. Paciência é a vida. Nós aprendemos assim. Tentativa e erro. Outra coisa é você escolher uma pessoa, olhar no olho dela, falar eu te amo e aí se envolver com outra. Quer se envolver com outra e é inevitável para você? Termine. Ou fale. Porque por mais que seja chocante para algumas pessoas, tem gente que aceita relacionamento aberto. Talvez você vai chegar para uma pessoa e falar, olha, eu estou insatisfeito, eu me apaixonei pela minha colega ou pelo meu colega e eu não estou conseguindo controlar isso. E a pessoa fala, vai viver isso aí. Tem gente que aceita. Tem gente, por exemplo, que não liga para sexo ou não gosta de sexo e aceita que a outra pessoa tenha um companheiro só sexual. Pode conflitar com os teus valores morais ou de achar que não importa a tua opinião para este relacionamento. Como eu disse, você está de fora. Você pode não tolerar isso. E às vezes a pessoa pode falar, eu estou apaixonado por outra pessoa e a pessoa também está entediada no relacionamento. Ela fala assim, então vamos sair nós três. O cara fala, ganha na loteria. Ou a mulher fala, ganha na loteria, vou sair com o meu marido e o amigo dele, tá? Tá bom, pode ser maravilhoso, pode ser ruim, pode não ter graça, pode ser que seja uma coisa que parece linda de fora, mas na hora é só tremedeira, suador e impotência, ninguém sabe ao certo. Mas é o diálogo. Eu não quero mais estar com você. E a pessoa pode dizer, então vamos fazer assim, eu também não estou muito legal, não, vamos ficar 6 meses afastados? Você faz o que você quiser, eu faço o que eu quero, depois a gente vê se a gente se encontra. Melhor do que trair. Porque é a honestidade. O primeiro passo é você saber, você dá conta de não trair?
Você dá conta de não atuar a traição, mas dá conta de não ficar traindo em pensamento? Porque se tem que ir também para a cama toda hora com a pessoa pensando na outra, vai chegar um momento que isso também vai fala o nome de outra pessoa na cama. O ponto que Joana coloca é: você está machucando alguém que confia em você porque você não tem coragem de deixar essa pessoa. Porque você racionaliza. É só uma traição, não tinha nem sentimento, mas na hora nem deu certo, acabou não rolando, ou então ela também é chata comigo, eu estava num momento estressante. Se você for perguntar para o adulto, ele tem 1000 desculpas para racionalizar isso aí, porque já cria um processo inconsciente. Como o clichê do cara que vai pro bar quando briga, ele já chega em casa encontrando motivo para brigar para poder ir pro bar. E essa é a representação. A minha mulher odeia que eu deixe a meia no sofá. Ele já deixa a meia no sofá para ela brigar com ele, para ele falar: quer saber, eu não vou ficar aqui não, eu vou pro bar. E ela pensa: poxa, mas por que ele deixou essa meia? Porque ele queria ir pro bar. Ele não consegue chegar para você e falar: eu prefiro ficar no bar do que com você. Ou então: eu tô alcoolista. Eu prefiro meus amigos de lá porque o casamento me faz infeliz. E a pessoa não consegue olhar e falar: não, mas toda vez que ele briga ele vai pro bar e eu fico aqui, o que eu tenho também? E ficam os dois presos. Medo de terminar porque não tem dinheiro, já tem uma vida construída, o carro está no nome dos dois. Se tiver que voltar para casa da mãe, a mãe vai falar um monte na cabeça. Vão ficando. Vão ficando por medo. Ou por um fato. Mas a questão aqui é emocionalmente. O adultério é um ato de covardia na direção de uma pessoa que está confiando em você porque você falou para ela confiar. Se não for um casamento arranjado, foi você que disse eu te amo. Foi você que falou vamos ficar juntos para sempre. E agora que você não quer, seja você a falar isso. Não deixe que ela descubra pelos outros. E se já aconteceu, tenha a decência de contar. E deixe ele ou ela decidir o que fazer com essa informação. Porque isso vai crescendo na tua sombra e quando você projeta isso, você fica paranoico. Quem é a pessoa que costuma ter mais ciúme? Aquela que já foi traída ou aquela que já traiu? Porque já traiu, sabe que é possível, começa a ficar paranoico. Tem o segredo dentro de si, teme que o karma apareça, que a pessoa repita e vai se fechando e vai fechando. Então, essa é a ideia de Joana de Ângeles. O que deve ser abominado, ela usa a palavra de abominação, é o adultério. Relacionamentos múltiplos. Um cruel desrespeito à confiança e à dignidade do outro. Ela não está falando de relacionamento aberto, ela está falando de desrespeito à confiança. Se for igual lá era o Mr. Catra, ou se você quiser ser a Dona Flor e seus dois maridos, e todo mundo estiver de boa, não tem julgamento. A questão é sobre a conduta moral e dentro da lei de causa e efeito, o que você atrai para você ao trair uma pessoa que provavelmente está com você e te faz bem e cuida das suas coisas. Conduzindo ao ridículo e substituindo nos seus nobres sentimentos de valor moral e amor que não estão sendo considerados. Porque é como a pessoa se sente. Você pode ser responsável por a pessoa desacreditar do amor. E é isso que eu falo, colocar alguém na cadeira de rodas. É alguém que acreditava no amor, estava toda feliz e poderia continuar acreditando se você terminasse com ela, porque não quer mais estar com ela. Mas agora que você traiu, ela se sente trouxa, enganada, agora cansei. O ditado, antes eu sofria, agora sou fria. Isso não é bonito, isso não é uma solução, isso é um adoecimento causado pela atitude do outro. Quem tem que sofrer é quem trai, não quem foi traído. Enquanto viceja o amor, portanto, as uniões permanecerão. Isto não equivale a dizer que, ante quaisquer diminuições da afetividade, logo se pense em separação, tendo-se em vista que o emocional experimenta alterações constantes, produzindo estados de desinteresses, de conflitos, de inquietações, que deverão primeiro ser superados, antes que ampliados por decisões certamente infelizes. Devemos considerar, portanto, as nossas oscilações naturais dentro da questão do afeto, porque todos nós, em algum nível, podemos passar por essas oscilações. Eu sempre digo nos estudos, às vezes nós não gostamos de nós mesmos. Tem momentos da nossa vida em que nós gostaríamos de nos separar de nós. O ponto aqui é, existe uma solução anterior ou uma abordagem anterior ao divórcio? Procure ela.
Como eu disse, diálogo, terapia de casal, imersão, separação momentânea, reflexão, às vezes dormir em quarto separado, uma separação de corpos, até encontrar um caminho que funcione. Então, Joana coloca, às vezes o divórcio vai colocar você numa posição pior ainda, que vai te trazer sofrimento. Pode ser na questão financeira, afetiva, influência da família, arrependimento, percepção lá na frente de que não era tudo isso. A reflexão, portanto, é: deixe o divórcio para o último caso, e se necessário, tá? Porque deve-se considerar que nós alteramos emocionalmente, oscilamos, são duas pessoas que oscilam individualmente e que conjuntamente irão oscilar também. Deve-se levar em conta isso. Além, é claro, das oscilações dos filhos que possam ter e dos parentes que estejam envolvidos. Medite primeiro no que é seu, demande de alguma forma que o outro medite no que é dele, e aí vocês vão tentando chegar num caminho melhor. Enquanto houver amor, tá? Isso é importante. Se já não tem amor, ficar pelo compromisso ou pelo dinheiro, já comece a pensar em estratégias de sair. Mas enquanto houver amor, lute. Esta é a sugestão de Joana. O matrimônio é um compromisso sério, que deverá sempre ser resultado de seguro amadurecimento, precedido de reflexão profunda e dever emocional para com o si e para com o próximo, a fim de que sejam os dois seres uma só carne. Ela fecha então este capítulo. Foram 3 estudos densos, dolorosos para algumas pessoas, libertadores para outras e indiferentes para algumas que não estão vivendo nada disso, mas que talvez um dia isso tudo faça sentido. Eu deixo, portanto, como final aqui, no livro Na Era do Espírito, nota do expositor, capítulo 11, Matrimônio e Divórcio, Chico Xavier e Emmanuel. Inegavelmente, não se te nega o direito de adiar realizações ou dilatar o prazo destinado ao resgate de certos débitos, de vez que ninguém pode aceitar a criminalidade em nome do amor. Entretanto, nos dias difíceis do lar, recorda que o divórcio é justo, mas na condição de medida articulada em última instância. E nem te esqueças de que casar-se é tarefa para todos os dias, porquanto somente da comunhão espiritual gradativa e profunda é que surgirá a integração dos cônjuges na vida permutada, de coração para coração, na qual o casamento se lança sempre para mais alto, em plenitude de amor eterno. Não é um investimento de curto prazo, não deve ser feito impulsivamente e trará uma manutenção cara. Então, emocionalmente, eu tenho 1 milhão, vou comprar um carro de 1 milhão. Quanto custa o pneu de um carro de 1 milhão? Quanto custa a manutenção de um carro de 1 milhão? Quanto custa a franquia do seguro do carro de 1 milhão? Não colocar toda a tua conexão emocional se você não estiver preparado para lidar com a manutenção, com os momentos de tédio, com os momentos de oscilação. A pessoa com quem você se casa pode desenvolver uma depressão, pode desenvolver um Alzheimer, pode ficar desempregada, pode começar a beber. Então, existem outros fatores que não são só a parte positiva. É óbvio que eu não vou falar da positiva, porque se você escolheu se casar é porque ela já está aí. Mas é pensar também que você passará por momentos de olhar para fora e pensar: olha como esses caras solteiros estão mais felizes do que eu. E às vezes o solteiro está lá: não aguento mais vir nesse bar ouvir os caras falar da mesma coisa, queria ter uma esposa igual aquele cara. É não se deixar levar pela ilusão da grama mais verde no vizinho. Compreendendo sempre que se a tua grama não está verde, é você que tem que trabalhar para que ela fique, regando e adubando, dentro de um processo de construção, que o Emmanuel diz que é uma conexão que vai muito além de corpo, muito além de aparência, confirmando isso que foi trazido, portanto, por Joana, que o matrimônio é um compromisso sério que deverá sempre ser resultado do seguro amadurecimento, precedido de reflexão profunda e dever emocional para com si e para com o próximo, a fim de que sejam os dois seres uma só carne. Ok? Então medite bastante, você que está aí no noivado, ou você que está apaixonado ou apaixonada, e você que já se casou, na propensão de renovar votos ou de aceitar o divórcio caso realmente já esteja insustentável. Mas é uma reflexão individual, profunda, que deve ser feita por vocês da maneira mais honesta e com a responsabilidade efetiva. Beleza? Próximo encontro, então, 21/3, capítulo 30, Espada e Paz, parte 1. Aí mudaremos do tema. Muito obrigado a vocês que ficaram até o final, vocês que
passaram por esse tema difícil, porque envolve muita reflexão. Muito obrigado a Joana e Divaldo também por nos trazerem essa obra. Nos vemos na semana que vem ou quarta-feira no estudo Psicologia da Gratidão. Um grande abraço e muita paz.